Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero louvar o nome do Senhor mais uma vez, esta noite. Quero agradecer aí os irmãos que já estão entrando aí na live, nossa live, no domingo. Essa é a live da Segunda Igreja Batista de Limoeiro do Norte, que resolve fazer seu culto itinerante, né? Mas mesmo assim, espero que esse momento seja proveitoso. E eu quero aqui iniciar só avisando para os irmãos da nossa igreja que logo após essa mensagem, nós estaremos desafiando os irmãos aí para orarmos pelo menos meia hora, né? Queria convocar você que é membro da nossa igreja para orar durante meia hora logo após da live, tá certo? Para que a igreja possa estar em oração nesse momento. E eu quero iniciar com você orando, tá certo? E te peço que você abra já a sua Bíblia aí enquanto eu oro. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 7, carta da igreja, a carta à igreja de Laodiceia, a carta de Jesus Cristo, né, escrita à igreja de Laodiceia. Amado Deus, eu quero nesse momento pedir a tua graça. Te peço, Senhor, que o Senhor abra o entendimento para a compreensão da tua palavra. Que o Senhor abra, meu Deus, e que possa liberar a palavra para o teu povo, uma palavra que seja fiel, uma palavra que seja, meu Deus, condizente com a necessidade real, com a necessidade espiritual e não com a necessidade humanista. Mas espera-se, meu Deus, que a tua palavra possa surtir um efeito espiritual de mudança, de transformação para a vida dos seus ouvintes. E espero que o Senhor possa encontrar ouvintes em nome de Jesus hoje à noite. Amém? Queridos irmãos, carta de Paulo, a carta escrita pela mão de João, mas foi ditada pelo próprio Senhor Jesus, né? E a carta diz assim, a carta de Jesus aos Laodicenses. Eu disse do 7, do verso 7, mas é do verso 14, irmãos, perdoem. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, a partir do verso 14. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, como você está? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite. Eu quero tomar um pouquinho d'água. Como você está?
Jesus ele escreve 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. E ele se encontra aqui com esta igreja numa situação qual também que ele conhece as obras da igreja, conhece porque ele é onisciente. E aqui se tratava de uma igreja que era rica. O povo da cidade era rico, era próspero financeiramente falando, materialmente. E se tratava de uma cidade que era um grande centro bancário ali da Ásia Menor, que possuía grandes indústrias têxteis, pelo fato de eles tecerem ali tecidos de lã, uma lã rara, uma lã negra, brilhosa, e faziam suas vestes, exportavam suas vestes, maravilhosas vestes de lã negra e brilhosa. E ali também era o mais avançado centro de oftalmologia, porque existia uma universidade de ensino na área de oftalmologia, de modo que se fabricava remédios para os olhos. E Jesus conhecia tudo isso e ele faz aqui o seu discurso a uma igreja que tinha uma fé morna, uma igreja que era rica e autossuficiente, achava que não precisava de Deus, mas espiritualmente pobre, miserável, cego e nu. Então, o discurso de Jesus, ele é contextualizado como para todas as igrejas. Porque os laodicenses, eles, com certeza, quando Jesus falasse de colírio, eles iriam entender. Quando Jesus falasse da sua riqueza, eles iriam entender. Quando Jesus falasse da sua lã, das suas vestimentas que eram fabricadas, eles iriam entender. E Jesus faz o seu discurso de forma contextualizada. Né? Interessante que eles eram ricos. Quando Jesus ele fala aqui no verso, enfim, aqui no verso ele diz: conhece as suas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta. Aliás, é aqui no verso 17, ele diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Se tratava de uma igreja autossuficiente, de um povo autossuficiente, pelo fato de ter riquezas. Eu acho que isso é muito pertinente para os dias de hoje. Existem hoje muitas pessoas que, pelo fato de terem recursos, elas se sentem autossuficientes, que não acham que não precisam de Deus. Jesus ele diz também que eles vestiam-se de lã, de roupas de lã negras, caras e brilhantes. Eles tinham suas vestimentas, mas Jesus ele disse que eram nus. E eram nus. Por quê? Porque existiu neles impureza. Porque o que purifica o homem não é a vestimenta, essa vestimenta física. Porque Jesus trata aqui de um assunto espiritual. Sabe? Muitos hoje vivem uma pobreza espiritual. Muitos hoje vivem em impureza espiritual. Muitos hoje são nus espiritualmente, desprovidos daquilo que é necessário para o seu sustento espiritual, do seu espírito, aquilo que liga com Deus.
E ele trata também de algo também que se chama de cegueira espiritual. Porque apesar de eles fabricarem colírios, o remédio para os olhos, espiritualmente eles eram pessoas que não conseguiam enxergar as coisas do alto. Não conseguiam enxergar as coisas no campo espiritual. As coisas no campo do reino de Deus. Irmãos, tem tanta gente cega. Tem tanta gente que não consegue enxergar a Jesus. As pessoas conseguem enxergar qualquer coisa. As pessoas conseguem enxergar Jesus de forma deturpada. Elas deturpam a pessoa e obra de Jesus porque elas estão cegas espiritualmente. Né? E aí há todo esse contraste de que de uma fartura material, mas de uma escassez espiritual. De modo que já não podiam dizer como Paulo, né? Que ele diz que não tendo nada, mas possuindo tudo. Essa é a mentalidade cristã. A mentalidade cristã, ele valoriza o espiritual em detrimento do material. É o que Paulo diz, não tendo nada, sendo escória do mundo, mas possuindo tudo. O que tudo seria esse? É a garantia de que, a garantia do triunfo no dia de Cristo. Isso é possuir tudo. São riquezas espirituais. Isso é possuir tudo, você ser rico espiritualmente. De modo que hoje nós vivemos esse tempo de pobreza espiritual, de pessoas que são pobres espiritualmente, de pessoas que não conseguem amar, de pessoas que não conseguem, enfim, se satisfazer espiritualmente, que não se arrepende, que vivem presas em seus pecados, não conseguem se libertar dos seus próprios pecados, do seu ego. O seu ego impede de ter comunhão com Deus. Isso é a grande realidade na vida de muitos. Né? E precisamos sair da mediocridade espiritual. Gente, nós estamos chegando próximo do fim. Jesus, ele afirmou que será que encontrarei fé na terra? E pelo que nós estamos vendo, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de afastamento da fé, de fraqueza da fé, de debilidades na fé. Nós estamos vivendo esse tempo, isso é um sinal da volta de Jesus. Irmãos, e a gente está avisando isso porque, para que nem eu nem você sejamos pegos de surpresa, sejamos parte daqueles que estão dentro da profecia que Jesus falou, daqueles que são apóstatas, daqueles que estão inseridos dentro dessa profecia. Eu não quero estar inserido dentro dessa profecia. Eu quero estar inserido dentro daqueles que perseveraram até o fim. E eu queria explicar aqui algumas coisas. Primeiro, que você precisa buscar dentro de você, a partir de você, a verdadeira riqueza. Os valores do reino. Jesus, ele prometeu que o reino de Deus estaria dentro de você. Você precisa trocar os valores terrenos pelos valores eternos. Você precisa, se a sua vida anda nesse contraste, que talvez você tenha até uma posição financeira adequada ou que lhe satisfaça. Lhe satisfaça não, porque nunca o homem será satisfeito nesse mundo material.
Sempre ele vai querer mais, porque o material não satisfaz. Mas talvez você viva assim, de forma confortável, mas você é espiritualmente pobre. O seu corpo vive confortável, mas a sua alma padece. Existe esse contraste dentro da igreja de Laodiceia, e Jesus chama a atenção para isso. Porque ele diz, aqui aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. De mim compre ouros. Que ouro é esse que vem de Jesus? De mim, ele diz de mim. Não é um ouro terreno, não é aquele douradinho valorizado que os bancos guardam nos seus cofres. Não é aquela moeda. É o tesouro no céu. É o tesouro que deve ser acumulado, é o tesouro do céu. Que você compre, que você tome uma posição, uma atitude de buscar a partir de si esses valores. E segundo, busque a santidade, busque se santificar. Aqui que eu estou dando, isso aqui é um aviso para os últimos dias. Porque ele diz, além de buscar riqueza, ele diz, vestiduras brancas para te vestir. Olha que contrastes. As vestiduras que eles fabricavam, que tinham valor comercial, eram vestiduras negras. Eles criavam ovelhas negras, raras, e tiravam essa lã e confeccionavam tecidos e faziam roupas valiosíssimas. E Jesus aconselha, comprem vestiduras brancas. Que é isso? É purificação. É santificação. Vestiduras negras são apenas enganos. E Jesus aconselha que compre vestiduras brancas, purifiquem a alma de vocês. É o que ele está dizendo. Se santifiquem, porque a palavra diz, sem santificação ninguém poderá ver o Senhor. Se santifiquem. Esse é o segundo conselho. Sabe por quê? As nossas obras serão manifestas. Não adianta escondermos nada. As nossas obras serão pesadas na balança. Ele conhece todas as nossas obras. Ele diz, conheço as suas obras. Sei que nem é quente nem frio, é morno. Terceira coisa, abra os seus olhos espirituais. No verso 18, na parte C, ele diz, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que é que você está vendo? Como é que você enxerga a vida? Será que você consegue enxergar os feitos do Senhor na sua vida particular, na sua vida pessoal? Será que você consegue enxergar o que Deus tem feito? Que Deus já fez na cruz por você? O cego espiritual ele não consegue ver. O fariseu que estava ao pé da cruz não conseguiu ver. O doutor da lei, o escriba, que quando Jesus ao pé da cruz ele intercede pelos seus, cumprindo o que estava escrito em Isaías, capítulo 53. Quando ele está ali naquela cruz cumprindo todas as profecias, onde o véu do templo seria rasgado, onde as suas vestes foram repartidas ali ao pé da cruz, sendo jogada sorte. Isso tudo era profecia se cumprindo. Mas o fariseu que conhecia todas essas coisas, apenas no intelecto, o escriba, ele não foi capaz de enxergar
Jesus ali naquela cruz diante dos seus olhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um dia Ele estará diante dos seus olhos. Embora que você não enxergue agora, mas é preciso que você enxergue agora, hoje. Para que Ele não se apresente diante dos seus olhos como um juiz. Ele está diante dos seus olhos, a sua obra está diante dos seus olhos, a sua obra já foi feita na cruz, a vitória já foi feita, Ele já ressuscitou, Ele vai levar os que são seus. É isso que você precisa ver. Compre colírio para os seus olhos, colírios espirituais, para que veja. Né? E aí, irmãos, amados, eu queria dizer algumas verdades. Primeiro que só há vida cristã se houver comunhão com Cristo. Aqui no verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está chamando a comunhão. Não tem como você ter uma vida de paz, uma vida bem vivida, enquanto você não ouvir a voz do Cordeiro. Hoje ele se apresenta como um Cordeiro. O que é isso? Aquele que salva, aquele que substituiu, aquele que padeceu em substituição ao seu próprio pecado. Isso é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que redime. Se ouvir a voz do Filho de Deus e abrir a porta, você precisa ouvir e abrir. Então você terá uma vida bem vivida. Porque você encontrará o sentido da vida. Quando você deixar Jesus entrar no seu coração. Eu queria dizer outra coisa, que essa comunhão ela é condicional. Ela está dentro dessa condição de que ela depende de uma responsabilidade sua de ouvir e de abrir. De se santificar, se purificar, de tomar algumas atitudes. Porque Jesus ele diz: aconselho-te que de mim compres. O ato de comprar é uma ação minha e sua. Compres o quê? Compre-se uma nova riqueza. Compre-se uma nova vestimenta purificada, para que não seja manifesta a tua vergonha nem a tua nudez. E compre colírio espiritual para os olhos. Então você precisa tomar uma atitude. Isso se chama de arrependimento. Isso é um ato chamado de arrependimento. Quase ninguém quer se arrepender hoje. As pessoas estão querendo comida pronta. Nós estamos vivendo a geração fast food, a geração que quer tudo pronto na mesa. Vai lá na prateleira do supermercado e pega. Pronto. Feito, na hora. No campo espiritual está sendo assim. As pessoas estão buscando comida pronta. Estão buscando comida que satisfaçam o seu ego, tanto material como também emocional. Mas elas não querem ir aos pés da cruz para se arrependerem. Elas não querem se arrepender. Dói na alma se arrepender. Mas o convite de Jesus é esse. Quando ele manda comprar, ele está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se para que vocês tenham comunhão contigo. E uma vez tendo comunhão com
contigo não, comigo, no caso Jesus. Aí, assim, a palavra dá uma promessa aqui, no verso 21. Ao vencedor dar-te-ei, sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Há privilégios inefáveis, inescrutáveis. Você não sabe como é sentar no trono. Você não sabe como é Jesus ceando com você, tendo comunhão contigo. O que é comunhão? Vou explicar comunhão. Comunhão é você juntar dois corações em comum acordo. Isso é comunhão. É quando dois corações se encontram em comum acordo, pensam da mesma forma, e aí eles vivem nessa dependência um do outro. Isso é comunhão. E nada melhor nessa vida do que você ter uma comunhão com aquele que é o autor da vida. Aquele que é a própria verdade, porque aqui no verso 14 ele diz, se apresenta, ele diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus. Você tem comunhão com o princípio da criação, com o Amém, aquele que é a verdade, que é a própria verdade. Então, não há um privilégio maior do que isso. Irmãos, eu quero concluir esse momento dizendo algo para você e para o seu coração. Como uma repreensão, mas que sirva para você. Eu queria fazer uma observação muito séria aqui. E perguntando para você, como você está hoje? Você que é cristão. Como é que está o seu coração? Como é que está andando você hoje diante do Senhor Jesus? Hoje você tem tido mais oportunidade de estar na presença de Deus? Você tem tido a oportunidade de se purificar? A oportunidade que Ele está dando de se purificar. Você tem se purificado diante de Deus? Você tem se achegado a Ele em santidade, procurado se santificar? Porque, irmãos, você tem andado satisfeito com o seu nível de espiritualidade? Eu quero dizer uma coisa para você. Cristão que anda satisfeito com o seu nível de espiritualidade, com a sua condição espiritual, talvez débil. O cristão indiferente às coisas do reino de Deus, morno, aquele que é superficial, não sai do campo da superficialidade, não consegue ter um estágio de profundidade de relacionamento com o Senhor Jesus. Cristão apático, letárgico, parado, que não se movimenta, que não se move. Essas pessoas serão frustradas. Porque Ele convida a se arrepender. Ele disse que ao vencedor dar-lhe-ei, mas que haverá perdedores. Se há vencedores, também há perdedores. Onde você está? Onde você estará? Como você está diante de Deus? Nesse momento, hoje à noite,
Será que você está em condições de orar? Nós vamos orar daqui a pouco. A igreja toda, a congregação toda vai orar. Eu espero que sim. Eu espero que todos se engajem. Espero que quando terminar essa mensagem você não vá ficar no seu celular. Mas vá para o seu quarto em secreto, feche a porta em secreto. O seu Pai em secreto vai te recompensar. Juntamente com toda a igreja orando nesse exato momento. Porque se você estivesse lá na igreja, você estaria orando. Lá você estaria louvando e tendo comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra. E aproveite esse momento que Deus lhe colocou em casa para orarmos juntamente na igreja toda. Certo? Então, irmãos, haverá vencedores, mas haverão perdedores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que eu vou encontrar fé na terra? Que ele possa lhe encontrar com fé. Amém? Então, peço que Deus abençoe. Quero continuar esse momento, dar continuidade individual. Cada um na sua casa, cada um no seu quarto, orando, tá certo? Deus abençoe a todos. Amém.